Olá! Você sabia que o Kiddush na sinagoga é muito mais do que apenas uma tradição, uma confraternização? Eu sou Rabino Rabinovich, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje vamos abordar um pouquinho mais nesse tipo de momento que temos na sinagoga. Vamos ver a origem dele na Torá e como você pode participar também. Depois do shiur, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar mais Torá por aí. Como sabemos, no judaísmo a comida é fundamental. Todas as festas temos a comida especial da festa, seja matzah, no Pesach, seja agora em Hanukkah, sukkaniot, sonhos, latkes. Temos festa que não comemos, que é o Yom Kippur. Tudo gira em volta da comida. Se dizia que nossos inimigos nos atacaram, tentaram acabar com o povo, não conseguiram, então vamos tentar comemorar e comer. Se Deus quiser, em breve, com a vitória em Israel, teremos mais uma festa, mais comidas típicas. Se bem que a comida deve ser shawarma, essas coisas. Que em breve possamos comemorar vitória e paz para todos. Agora, quando mais repetimos a comida, Pesach temos somente em Pesach, Rosh Hashanah, Romã, Massacumel, só em Rosh Hashanah. O que temos repetido semanalmente é o Kiddush. Cada sinagoga tem a sua forma de servir Kiddush. Tem sinagogas que servem um vinho, um lechaim, um bolo. Tem outros que têm herring, capricham mais. Aqui, Baruch Hashem, eu posso afirmar que é muito caprichado, Baruch Hashem. Mas hoje eu não quero falar tanto da sinagoga dar o Kiddush, mas sim a importância de todos participarem do Kiddush, tanto presencial, comerem, sentar e festejar, como também, por que não, patrocinar ou participar do patrocínio de um Kiddush. O Kiddush do Shabbat é algo marcante. Várias pessoas, vários judeus que até saíram do judaísmo, eles lembram do Kiddush quando iam para a sinagoga de pequenos com o avô e sentavam, e geralmente para eles só sobrava a cebola do herring. E é algo que marca a nossa vida, um momento, é um highlight da semana. Uma vez um prefeito não judeu foi visitar o rabino, eles tinham um bom relacionamento, então o rabino convidou o prefeito para passar todo o Shabbat. Eles foram para a sinagoga, aí teve o Kiddush, e aí se fez um lechaim, e depois mais outro, entre o peixe e a carne. Depois de manhã tinha a refeição, depois da reza, meio-dia, tinha o chulent, e era regado a Kiddush, um lechaim aqui, ali, whisky, vodka, cerveja. E depois na Avdalá, de novo, se tomou vinho para separar o Shabbat do dia de semana. Quando acabou o Shabbat, maravilhoso, o prefeito foi agradecer o rabino, falou, obrigado por me recepcionar tão bem. Sabe, rabino, até agora eu não entendi por que vocês não podem acender a luz no Shabbat. Mas com certeza eu sei agora por que vocês não podem dirigir no Shabbat. Nós, no Kiddush, fazemos lechaim, alguns com água, alguns com bebida alcoólica. E como eu falei antes, é uma comemoração linda. Semanalmente a gente celebra o Shabbat, entre outras coisas. De onde encontramos o conceito de celebrar com fartura, com comida, na Torá? Então, recentemente lemos na Torá sobre o nascimento do Yitzhak, nosso segundo patriarca, e a Torá especifica muito bem que no dia que o Yitzhak desmamou, se calcula isso com 2 anos, o Avraham fez um grande banquete e convidou as personalidades da época. Inclusive, um dos convidados era o Og Melech HaBashan, um gigante que posteriormente ele foi morto pelo próprio Moshe Rabbeinu, gerações depois. E o Midrash nos conta que naquela celebração, o Og viu o Yitzhak tão pequenininho, uma criancinha, um bebê, e ele falou, eu posso esmagar ele com meus 2 dedos? Então Deus falou, é assim? Saiba que um descendente dele que vai acabar com você. Então a gente encontra a celebração na Torá desde o nosso primeiro patriarca. Nós encontramos, claro, festa de casamento, mas é interessante notar que o Abraham, após, ou melhor, no momento que estava passando por uma boa notícia, que o filho desmamando, quer dizer, o filho já está crescendo, já entra para o Hinur, para a educação, ele resolveu celebrar. Nós aprendemos do Abraham que nós não celebramos apenas grandes marcos, como o casamento, o nascimento, mas até pequenas conquistas da nossa vida devemos celebrar, e não sozinhos, mas fazer um banquete e propiciar que outros participem também. Agora, um outro momento muito interessante que temos de celebração na Torá é trazido isso no Talmud,
no tratado de Yomá, que fala do Yom Kippur, no capítulo 5, Mishnah 1, nos traz que depois que o sumo sacerdote trabalhou o dia inteiro no templo, ele era o único que trabalhava no templo naquele dia, então ele fazia todos os sacrifícios e ele entrava no santuário. E depois disso, quando ele chegava em casa, ele fazia uma grande celebração com todos os seus queridos. Qual é o sentido disso? Então tem duas interpretações. Uma interpretação diz que quando ele chegou depois do dia do perdão, que ele trabalhou em prol do povo todo, e ele teve sucesso, quer dizer, o povo foi perdoado, então ele volta para casa satisfeito com o seu trabalho e com a salvação que veio através dele, então ele sentava para celebrar. Uma outra interpretação diz que ele celebrava pelo seguinte: quando ele adentrava o Santo dos Santos para oferecer o incenso, o Ktoret, e ele também recitava uma prece bem rápida, ele, naquele momento, estava correndo perigo. Por quê? Porque caso o sumo sacerdote não fizesse corretamente o incenso, a oferta não fosse válida pela Halachá, ou enquanto ele estava dentro do santuário, ele tivesse pensamentos pecaminosos ou errados, ou até mesmo distraídos do seu serviço, naquele momento ele morria. Porque aquele local era o local mais sagrado do mundo. Então a pessoa tinha que estar muito bem preparada para adentrar lá. Então, já que ele passou por esse perigo e ele saiu bem saudável, então quando ele retornava para sua casa, ele fazia um grande festejo com todos aqueles que o amavam, na verdade, o povo todo. Então a gente vê daqui, desse episódio, que devemos celebrar por dois motivos, de acordo com as duas interpretações. Tanto quando vemos a salvação vindo para o povo todo, inclusive agora é o momento da gente celebrar, porque já temos confiança em Deus que vamos ter uma salvação e muito em breve, então já podemos celebrar de antemão. Mas também celebramos cada um quando ele sai de um perigo. Quando ele tem uma conquista pessoal, no povo judeu não existe um sozinho. Isso a gente pode ver claramente com a guerra agora, o quanto que estamos nos unindo e um se importa com o outro que está do outro lado do mundo, ainda assim é como se fosse nosso próprio irmão. Então não existe uma conquista pessoal, mas sim uma conquista de um para todos. E por isso que o sumo sacerdote festejava. Então é uma fonte que vemos da Torá de que devemos, após um momento difícil ou muito alegre, celebrar e convidar outros para essa celebração. Quando damos o Kiddush na sinagoga, então temos vários momentos que são mais específicos. Claro que se alguém quer dar apenas por dar, é muito bem-vindo. Mas temos momentos que nos chamam mais para isso. Temos o Brit Milá, quando o menino nasce 8 dias depois, ele passa pela circuncisão, é costume se fazer um Kiddush. Na verdade, no caso do Brit Milá, se faz no mesmo dia da circuncisão. É uma mitzvah muito especial que infelizmente passa batido por muitos, mas deve se celebrar com pão e uma refeição completa, com minhar, de preferência 10 homens. Então celebramos quando nasce o menino. Quando o menino faz bar mitzvah, também é muito forte esse conceito de festejar ele com os amigos e com a família. Também, de forma mais abrangente, no aniversário. Esse é um dos costumes que o Rebbe de Lubavitch enfatizou, que no dia do aniversário a pessoa convide seus amigos e sentem para celebrar. Naquele momento tem inclusive uma força espiritual muito grande. Então mais ainda quando a pessoa celebra o aniversário na sinagoga, então ele traz mais pessoas ainda para frequentar um templo sagrado. Isso tem um poder muito maior. Temos do outro lado da vida, no Yortzeit, quando a pessoa perde um ente querido, anualmente a gente celebra o Yortzeit, celebra a vida da pessoa. E também é um momento muito especial para se dar um Kiddush. Por que isso? Diferente do aniversário, quando temos um aniversário, no Kiddush o que fazemos é dar bênçãos. O aniversariante, ele tem uma força extra para abençoar os outros. Então, quando ele convida as pessoas para festejarem, ele está abençoando os outros, ele pode, inclusive de forma particular, abençoar um e um. E também ele recebe bênçãos. Então, ele não apenas está fazendo um aniversário particular, mas ele consegue espalhar essa força para todos os outros. E no Yortzeit, no aniversário de falecimento, é o contrário. Aquela pessoa que se foi, ela não tem mais como se elevar. As mitzvot, as boas ações, fazemos aqui nesse mundo. Quando nós celebramos um Kiddush na sinagoga, então cada pessoa levanta um copo de Lechaim e fala Lechaim
para a vida daquele que já se foi, isso traz uma elevação para ele lá em cima, e uma elevação para a alma, quer dizer mais conhecimento divino, mais prazeres divinos. Então isso é uma mitzvah muito grande, é uma bondade que nós fazemos para aquele que já se foi. No meio da vida, temos um outro momento que celebramos na sinagoga, que é o Ofrif, o Shabat antes do casamento, e muitos têm o costume também do Shabat seguinte, que o noivo ele sobe na Torá e jogam balas nele para trazer doçura para a vida dele. Também se comemora com Kiddush, porque assim como o noivo está num momento muito especial e muito alegre, ele deseja que isso transborde para todos aqueles que estão participando da sua alegria. Tem um momento também que é muito especial dar Kiddush, que na verdade não é tão difundido no povo, mas é algo muito especial que o Rebbe também pôs muita força nisso, que é quando nasce uma menina. Um menino automaticamente tem festa para vir. Tem a circuncisão já é comemorada com o Lechaim, se faz um pequeno Kiddush, então já se trazem outras pessoas para participar, mas quando nasce uma menina, o primeiro festejo religioso seria aos 12 anos, tadinha. Então existe um conceito de Simchat Bat, alegria da menina, que na verdade é um Kiddush que se faz também, que nós convidamos as pessoas para fazer um Lechaim e desejar o melhor para aquela criança, para aquela menina que nasceu. Inclusive se dá uma brachá para que ela cresça para a Torá e para a Chupá, que é o casamento, e boas ações. Para o menino também se deseja, mas para a menina, por ser algo que passa batido, o Rebbe pôs muita força nisso. Inclusive, uma história que eu escutei uma vez, eu escutei isso no nome do Rebbe, mas já li em nome de outros. Uma vez uma moça que estava com muitas dificuldades para achar um noivo, um rapaz para casar. Quando foram pedir brachá para o Rebbe, para esse casamento, o Rebbe perguntou para o pai da moça se, quando ela nasceu, haviam feito o Kiddush em comemoração ao nascimento. Então o pai puxou na memória assim e falou, realmente passou batido, era uma época complicada, acabamos por não comemorar na sinagoga. O Rebbe falou, pois bem, nunca é tarde que se comemore. Então imaginem vocês uma moça com 22, 23 anos, ou até mais, e todo mundo comemorando em volta dela o nascimento dela. Isso é algo muito importante que traz muita força, muita energia positiva para a menina, para a criança. Um outro momento que também devemos comemorar com o público é quando terminamos um tratado de estudo do Talmud, por exemplo. E é algo muito especial. Se eu sento e estudo um tratado inteiro, e eu chamo meus amigos e meus conhecidos para participarem do finzinho, então eu estudo as últimas 5 linhas em público, isso traz para todos aqueles que participaram desse pequeno estudo uma energia como se eles tivessem estudado também todo o tratado. E depois é costume celebrar, sentar e convidar as pessoas para comerem. E esse sium, esse término de estudo é algo tão interessante, tão importante, que ele é forte para quebrar jejuns. Temos o jejum dos primogênitos, na véspera do Pesach, todo primogênito que nasceu de parto normal, homem, deve jejuar, para lembrar a morte dos primogênitos que aconteceu naquele dia. Então, agradecer a salvação é costume jejuar, mas se o primogênito ele escuta alguém terminando um tratado, ele já pode comer, porque essa comida, esse banquete é muito, muito especial e quebra esse jejum. Também costumamos os 9 dias de luto pela destruição do templo, também fazemos esse estudo de final de tratado que permite comer coisas que são proibidas na época, por exemplo, comer carne, tomar vinho, passa a ser permitido por conta desse estudo. Então a gente vê aqui a importância de celebrar, não sozinho, mas com o público e principalmente numa sinagoga. Mas agora eu quero trazer para vocês um pouco mais profundo do que é essa celebração. Porque afinal de contas, boa parte do que eu falei, aniversário, por exemplo, não precisa ser numa sinagoga. Eu posso fazer em casa, como muitos fazem. Qual é a importância de se fazer isso na sinagoga? Vamos voltar para a primeira sinagoga, para o Templo Sagrado de Jerusalém. Lá, o serviço principal era oferecer sacrifícios. Diversos tipos, então quando uma pessoa pecava, ela tinha que oferecer um sacrifício. Hoje em dia não temos isso. Então tinha um rabino que brincava que já que hoje em dia não tem sacrifício para pagar, trazer o perdão de um pecado, então a pessoa não deve pecar. Claro que isso é uma brincadeira, mas tínhamos vários sacrifícios. E hoje em dia temos que tentar compensar eles de alguma forma. Então, por exemplo, tínhamos o sacrifício de olá.
o sacrifício dessa categoria, olá, quer dizer elevação, é quando a pessoa queria se elevar, ele dava esse sacrifício, ele era completamente queimado no altar. Hoje em dia, como que a pessoa faz esse sacrifício? Com a reza. Assim como aquele animalzinho era totalmente consumido no altar, nós devemos nos consumir completamente na reza. O que significa que durante a reza, a pessoa deve focar, prestar atenção, não se distrair com assuntos alheios. Então ele está completamente se elevando e sendo consumido pelo fogo da reza. Um outro sacrifício interessante era Shlamim. Na verdade, Shlamim é uma categoria de sacrifícios. O Shlamim, ele era não consumido apenas pelo altar, mas uma parte pequena, sim, era queimada, a outra parte era entregue aos sacerdotes, os Kohanim, e uma terceira parte ia para o dono do sacrifício. Por isso que é chamado de Shlamim. Shlamim vem de Shalom, de paz. Isso faz paz entre todo mundo. Tanto Deus participava, consumia aquilo, tanto os sacerdotes e tanto o povão. Então isso traz a paz para todos. Nessa categoria temos o Korban Hagigah. Hagigah vem de Hag, de festividade. Era um sacrifício que a pessoa, quando ia passar a festividade no templo, ele oferecia, e o intuito desse sacrifício é que ele comesse depois e convidasse amigos para participarem, a família. Temos o Korban Todá. Todá vem de agradecimento, Todá Rabá. Esse sacrifício era oferecido quando a pessoa passou por um perigo e ele escapou, então ele ofertava para Deus. Já tivemos inclusive um shiur no canal focando apenas nesse sacrifício. E pela pessoa ter passado por um perigo, ele oferecia e ele sentava para comer. Agora, uma característica desse sacrifício é que vinha muito pão junto com ele. Não era apenas o animal, se oferecia, na verdade, com todos os sacrifícios, se derramava vinho, etc. E esse Korban Todá devia ser levado 40 pães. Agora, como que o dono vai comer 40 pães? Tinha um prazo, era um dia só para comer. Então o intuito era exatamente de que ele não sentasse sozinho para comer e agradecer a Deus, e sim convidasse amigos, porque todo mundo tinha que comer logo todo aquele sacrifício. E qual a ideia de trazer amigos? Porque aí ele vai comentar com eles: saibam que eu estou fazendo esse sacrifício porque tal coisa me ocorreu, eu escapei de uma doença, ou eu passei pelo deserto, escapei de bandidos, etc. Então, quando ele conta o milagre para todo mundo, então todo mundo agradece a Deus por ele. Então imaginem como isso santifica enormemente o nome de Deus. Hoje em dia, como fazemos esses sacrifícios? O Korban Shlamim é o Kiddush na sinagoga. Hagigah, de festejo, é quando a gente senta para comemorar uma festa, seja Rosh Hashanah, Sukkot, Pesach, e fazemos isso todos juntos. E a sinagoga é um centro para que isso aconteça. Claro que cada um deve comemorar em casa também. Quem não faz na sinagoga tem que convidar a gente para o jantar. Mas pontualmente Pesach, se sabe dos sedarim públicos que o Rebbe tanto enfatizou que se aconteçam, tanto estimulou. E quando você faz um seder assim, você tem dezenas, ou depende da sinagoga, centenas de pessoas celebrando juntos. Isso traz um significado muito especial. O Todá, esse agradecimento, quando a pessoa agradece por algo bom que aconteceu na vida dele, ou um perigo que ele escapou, o melhor lugar para fazer isso é a sinagoga, porque não somente que ele está unindo reza com o agradecimento para Deus, mas também ele junta pessoas. Todos temos amigos, mas temos aqueles que nos conhecem de vista. Essa pessoa também está participando e celebrando com você e enaltecendo o nome de Deus. Então, quando a pessoa faz isso, é exatamente como o sacrifício no templo. Assim como o sacrifício no templo era consumido pelo fogo e pelas pessoas, o mesmo acontece quando servimos um Kiddush. Quando servimos ele, então nós comemos como no sacrifício e Deus participa também. E o alimento de Deus é sabido, o Baal Shem Tov ensinou isso, que o alimento de Deus é o Baruch Hashem, é o agradecimento que as pessoas falam, ele enaltece em Deus, esse é o alimento dele. Esse é o fogo consumindo o sacrifício para Deus. Então, claro que temos os marcos da nossa vida a comemorar, mas também pequenos acontecimentos. Eu fui promovido, por exemplo. Eu fiz um evento e tive muito sucesso. Por que não oferecer um Kiddush e que os outros aproveitem também desse acontecimento tão especial? Claro que o Kiddush
ele ajuda, quando a pessoa participa numa sinagoga, ajuda na manutenção da sinagoga. Claro que qualquer sinagoga tem muitos gastos, então quando a pessoa oferece, ele ajuda a aliviar um pouquinho para a sinagoga poder servir bem e servir sempre. Outro assunto é que também quando a pessoa oferece um kiddush na sinagoga, ele acaba atraindo mais gente. Isso é importante. As sinagogas, ao contrário do que muita gente pensa que querem dinheiro o tempo todo, o que a sinagoga mais precisa são de pessoas frequentando, celebrando, rezando, estudando. Quando nós fazemos um kiddush, por exemplo, eu vou ter meu aniversário, se Deus quiser, vou fazer o kiddush na sinagoga, se Deus quiser. Quem virá no kiddush não são apenas aqueles que frequentam a sinagoga habitualmente, mas também amigos meus de fora, família, se Deus quiser. Então o que eu faço com a sinagoga é que mais gente vem e conhece ela e pode se tornar um frequentador, pode se tornar um apoiador, um mantenedor, por que não? Então quando nós fazemos um kiddush na sinagoga, nós estamos ajudando com recursos humanos, simplesmente trazendo mais significado para a sinagoga. E isso é algo tão importante, promover um templo e promover a união, que tem o Misheberach, uma bênção especial que nós fazemos todo Shabbat, no Sidur Chabad, está na página 118, que nós trazemos bênçãos, aquele que abençoou nossos antepassados, que ele abençoe todos aqueles que se ocupam com o público, por exemplo, é trazido lá. E um dos que é trazido lá são aqueles que ajudam com o vinho do Kiddush e da Avdalá, são aqueles que ajudam com que as sinagogas tragam um assunto de... São aqueles que ajudam a sinagoga a acontecer, não somente na reza, porque eu sempre digo que sinagoga para rezar não tem graça nenhuma. É para rezar, mas é para também celebrar com Kiddush. E, entre parênteses, comer no Shabbat, o Kiddush é uma mitzvah da Torá. Rezar é rabínico. Então, comer na sinagoga é mais importante até do que rezar. Claro que não é para a pessoa chegar só para a comida. Se chegar, chegou, bem-vinda, venham para rezar. Mas existe esse conceito especial do Kiddush. E na página 118, então, nós abençoamos as pessoas que fazem isso acontecer. Então, esse shiur veio um pouco para esclarecer o assunto do Kiddush e também como cada um pode participar. Claro, a pessoa fala, poxa, eu estou no meio do ano, não estou nem perto do meu aniversário, nem nada, mas eu quero ajudar. Ajuda com um pouquinho do Kiddush. Fala, custa tanto, vai ajudar com uma porcentagem. Não é apenas um pedido que eu estou fazendo agora, mas também é uma chamada para como podemos fazer a sinagoga ter mais significado, mais presença na vida das pessoas. Porque no final das contas, o que acontece no Kiddush é a união. Nós trazemos a Avat Israel. Quando sentamos juntos para celebrar o Shabbat, ou celebrar a alegria de alguém, nós estamos trazendo o que Deus mais aprecia, que é a união entre todos nós. Então, por que não promover mais essa mitzvah que temos? Vamos fazer mais e mais Kiddushim e certificar com certeza cada vez mais o nome de Deus e assim trazer mais alegria, união, paz e prosperidade para todos nós. Shkoyach a todos que participaram.